Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo o teórico Christian Thomasius e o direito. As contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esse teórico da filosofia do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Foi Christian Thomasius, em sua obra fundamental, Iuris Naturale et Gentium, em 1705, quem formulou o primeiro critério diferenciador entre o direito e a moral. O jurista e filósofo alemão, com a sua teoria, pretendeu limitar a área do direito ao foro externo das pessoas, negando ao poder social legitimidade para interferir nos assuntos ligados ao foro interno, reservado à moral. O direito se ocuparia apenas dos aspectos exteriores do comportamento social, sem se preocupar com os elementos subjetivos da conduta, ficando assim alheio aos problemas da consciência. A importância desse critério, do ponto de vista teórico, foi a de abrir uma perspectiva para aperfeiçoados estudos. A teoria de Thomasius apresenta uma dose de radicalismo, o direito ocupando-se apenas do foro externo e a moral voltando-se somente para o fórum interno. Aqui nós temos um teórico extremamente importante para a filosofia do direito. Vai trazer discussões inovadoras, como é o caso apresentado, que é a relação da questão da moral e da lei. O que seria efetivamente um condicionante e responsabilidade da lei e o que seria um condicionante interno, que não poderia ser julgado pela lei. Assim nós temos então uma das primeiras discussões relacionadas à aplicabilidade do direito, que vai, em outras palavras, discutir esses dois aspectos que fazem parte da condição da formação histórica do direito. Assim, nós temos então essa importância que se faz diante desses dois aspectos, que vão, em outras palavras, estar presente dentro da sua teoria. Vamos então ao nosso próximo slide. Considerado um dos muitos teóricos como fundador da moderna ciência do direito, Christian Thomasius nasceu em 1665 e faleceu em 1728. Teve o mérito de distinguir os campos do direito, moral e decoro, estudados respectivamente pela jurisprudência, ética e política. Cada qual indicaria critérios de agir próprio, para que convergiam no objetivo de atender à vida social. Enquanto o direito se fundaria no princípio do justo, a moral no honesto e a política no decoro. A máxima de honesto seria: faça a ti o que quiseres que os demais façam a si mesmo. O princípio fundamental do decoro seria: faça aos demais o que quiseres que eles façam a ti. O grande preceito do justo seria: não faça aos demais aquilo que não queres que eles façam a ti. Aqui nós temos uma grande inovação trazida por Thomasius, que vai, em outras palavras, decorrer entre esse processo da lei, entre esse processo da moral e também, basicamente, com o processo do decoro, que vai, em outras palavras, discutir basicamente o comportamento, a forma de agir diante de toda a responsabilidade que se traz uma função, por exemplo, política. Aí, efetivamente, vai se ampliando as discussões. Então, Thomasius, na realidade, vai trazer essa contribuição, abrindo basicamente grande parte das discussões do direito e a sua aplicabilidade e envolvimento dentro da área social, que vai possibilitar ampliar as análises relacionadas ao direito.
Vamos então ao nosso próximo slide. Enquanto a fórmula jurídica expressava diretamente uma regra de omissão, os outros dois determinavam a ação com a moral, dispondo sobre a atitude da pessoa para consigo e a política, estabelecendo critério de comportamento com o próximo. Distinção de grande alcance, talvez a maior contribuição à filosofia do direito, foi a que estabeleceu no plano teórico entre o direito e a moral. Em Fundamenta Iuris et Gentium, em 1705. O Fórum Externum, campo das condutas objetivas e sociais do homem, seria a sede do direito. Assim, para que o comportamento humano fosse atingido pela regra jurídica, indispensável que houvesse manifestação exterior da pessoa ou que sua omissão afetasse algum interesse relevante de outrem. É fato que grande parte das discussões apresentadas por Tomásios vai, em outras palavras, se relacionar com esse processo do interno e do externo, com esse processo da moral e com esse processo do comportamento imposto de forma coercitiva a partir dos princípios normativos. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui uma discussão extremamente importante, porque adentrarmos em cada um desses universos, podemos perceber as dimensões pelas quais cada um desses processos, interno e externo, vai, em outras palavras, se relacionar com o direito, provocando efetivamente uma série de análises e críticas a partir da relação da lei impondo-se diante dessas duas vertentes. Vamos então ao nosso próximo slide. O mundo da moral seria o do fórum interno. O mundo da moral seria o do fórum interno, plano da consciência, não alcançável pelas leis. Consequentemente, ninguém poderia ser julgado ou punido por adotar alguma ideologia ou professar uma religião. A área do pensamento seria reservada exclusivamente à moral. Tal concepção de Tomásios, primeira teoria diferenciadora entre aqueles domínios da ética, ainda hoje influencia o raciocínio jurídico-filosófico, embora exija outros esclarecimentos. Se o direito se ocupa das condutas objetivas, considerando os riscos criados ou os danos impostos às pessoas, não significa que se mantenha forçosamente alheio ao plano da consciência. Este, pela ação do direito, frequentemente, é objeto da investigação em debate judiciário. Para tanto, é imprescindível que a postura individual tenha extrapolado o âmbito do pensamento e alcançado significação objetiva. O nosso autor aqui, ele vai, em outras palavras, trazendo uma contribuição muito grande, que a partir dessa divisão apresentada por ele, entre o interno e o externo, entre a lei e a moral, vai, em outras palavras, condicionar vários outros teóricos também a discutir essa perspectiva. Não da mesma forma, mas atribuindo a relação da importância desses dois aspectos, entendendo que a moral, efetivamente, é um processo interno. Ele não se materializa. A partir do processo da materialização, você tem a dimensão da aplicação da lei. Mas, em outras palavras, por exemplo, professar uma religião é efetivamente o processo pelo qual, se não atinge as dimensões normativas, é um processo interno das pessoas, como as pessoas se relacionam com relação à questão de um princípio religioso, de um processo dogmático, diante de toda essa concepção. Então, poderia dizer para vocês que essa é uma grande contribuição, entendendo que o direito também precisa fazer essa análise direcionada a esse contexto. Tomásios, como um jurista, sem dúvida nenhuma, traz toda essa experiência para a discussão apresentada na sua teoria. Vamos então ao nosso próximo slide. Na análise que fez do direito natural, atribuiu à divindade apenas a causa remota, pois, em última instância, tudo o que existe provém de Deus.
a razão, seria a causa próxima. Na forma, Tomásios primou pela clareza de ideias. No conteúdo, por pensamento evoluído. Na sua posição, foi a de vanguarda, pois defendeu a liberdade de pensamento, de consciência, e no direito penal foi um dos primeiros a se insurgirem contra o emprego da tortura, a aplicação de penas infamantes e os processos de bruxaria e magia. Ao elaborar sua teoria, Tomásios estava motivado por um interesse de natureza política, pois pretendeu subtrair da esfera de competência do Estado as questões referentes ao pensamento, à liberdade de consciência, à ideologia, ao credo religioso. Foi influenciado também pelo fato de que eram comuns os processos de heresia e magia, em que se preocupava pela tortura para descobrir a culpa dos acusados. Essas são grandes contribuições que nós vamos perceber aqui nas discussões do jurista Tomásios, que vai efetivamente trazer pontos importantes a serem refletidos pela prática do direito. É claro que nós estamos falando, de um período muito anterior ao que nós vivemos hoje. Porém, nessa fase, nós temos a efervescência de práticas como, por exemplo, a tortura, que vai, em outras palavras, na visão de Tomásios, estar contra o princípio da relação e das concepções do direito. Assim, ele faz essa crítica também, entendendo que, além das divisões que são atribuídas entre a lei e a moral, vai também analisar diversos aspectos da aplicabilidade do direito nesse período. Assim, as contribuições são feitas a partir dessas análises e trazendo efetivamente novas possibilidades para o direito a partir da construção das suas teorias, dos seus textos, das suas obras e dos seus livros. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse teórico tão importante para a filosofia do direito. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.